Hey, 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 hey! Fala, gurizada, como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que estão nossos 5 queridinhos, únicas pessoas que assistem esse canal? Tudo bem com vocês? Gostaria de agradecer a todo mundo que está assistindo esse canal. Eu sei que somos poucos, mas somos fiéis, somos leais e vamos seguir em frente até sermos uma multidão. Ou quase isso. Hoje a gente vai falar sobre uma pessoa que eu acho realmente sensacional na política brasileira. A gente já falou sobre o Calero, que é o outro cara que eu acho fantástico. E hoje a gente vai falar sobre ela, Tabata Amaral. Hoje nós falaremos dela, esta menina que eu acho realmente fantástica e que eu realmente acho que nós temos muita sorte de ter como uma deputada federal pelo nosso Brasilzão de meu Deus. E que, cara, eu realmente não sabia dessa informação, fui pego de surpresa aqui, que está namorando o João Campos aqui, ó. Esse menininho de olhos claros e nariz avantajado. E que você talvez já ouviu falar dele por uma história muito triste, cara. Esse cara era um guri quando aconteceu um desastre aqui no Brasil. Ele é filho de Eduardo Campos. Esse cara aqui, ó, que estava se candidatando à presidência da República lá nos idos de 2014, quando o seu avião caiu. Lembram dessa história? Então, a ele aqui do lado do pai. Ó. Então, esse guri aqui, ó, virou prefeito de Recife. Mas enfim, o vídeo não é sobre ele, mas legal de situar, né? Eu realmente não imaginava. Que agora vocês já vão mais ou menos linkando, né? Só mais uma informação sobre a família dele, porque a família dele é uma família muito importante lá no Nordeste. Ele é bisneto de Miguel Arraes. Esse cara aqui, ó, que era avô do pai dele, tá? Só pra vocês ficarem com essa relação aí de família. Só uma curiosidade, beleza? Ah não, mais uma curiosidade, vai, foda-se. A disputa eleitoral entre o João Campos foi ele contra a tia. Peraí, deixa eu confirmar se era tia. Isso mesmo, ela é tia dele. E os dois são de descendência e do Miguel Arraes, beleza? Enfim, vamos para a Tabata. A Tabata entrou para os conhecimentos brasileiros em um vídeo muito espetacular que eu vou mostrar aqui para vocês. Talvez você já tenha assistido esse vídeo. Esse vídeo aqui. Bom dia, meu nome é Tabata, eu estudo Ciências Políticas e Astrofísica no Harvard College. Astrofísica e política. É. Ou inveja. Isso aqui aconteceu na Brasil Conference, astrofísica. lá em Harvard. Sério? É, sim, claro. Que bacana. Você compreende que o multiverso é uma possibilidade mesmo? Aí o Ciro dá uma rasgada de Eu acho cedo, É o seguinte, assim, a né? fundação, Tenta mostrar do que tempo e ele espaço no Big sabe do que Bang ele tá colide com falando, uma né? concepção filosófica Enfim. do antes. Sendo Não simpático é? Porque com o ela. antes, precisamos discutir isso daqui a pouco. Vamos. Esse nós precisamos discutir isso daqui a pouco é uma coisa engraçada, do tipo... Depois, cola aqui, vamos bater um papo, tá ligado? A menina faz ciência política, às vezes ela tem vontade, né, de entrar para a política. E logo depois ela já estava se lançando aí para a política de fato. Inclusive pelo partido do Ciro Gomes, o PDT. Então, muito provavelmente, vem aqui conversar comigo depois, dessa conversa, logo depois ali da palestra do Ciro em Harvard, houve um approach do Ciro em relação a, tipo, vem cá, cara, tu não pensa em ir pro Brasil, entrar pra política, não, tal, não sei o quê. Alguma coisa nesse sentido, né? Mas enfim, vamos falar agora mais sobre a história dela mesma, né? A Tabata, ela é atualmente deputada federal. Aqui está constando que ela está no PDT ainda, mas vocês vão ver, como se vocês já assistiram o vídeo da Cátia Abreu, vocês sabem, teve um problema dentro do PDT com alguns parlamentares. E talvez o parlamentar mais símbolo desse problema não foi a Cátia, foi a Tabata. Talvez porque ela já estava ali, mais ou menos junto com o Ciro, muita gente estava vendo ela com grandes olhos, né? Mas tá, então fica aí registrado que ela está no PDT aí, pelo menos pelo que consta o site da Câmara dos Deputados, mas deixe essa informação assim meio que em stand-by para vocês, porque é possível que da próxima vez que vocês virem a Tabata, ela esteja em outro partido. Até porque ela está, eu acho que num processo de expulsão do partido. Realmente a crise foi feia. Aí, ó, aqui, ó. Você já joga aqui, ó. Tabata expulsa PDT.
Já tem aqui, ó, PDT ameaça expulsar Tabata, PDT suspende as atividades da Tabata, isso aqui, ó, isso aqui é 2019, tá? A Tabata diz que vai pedir na justiça para sair do PDT, porque o que acontece? O mandato parlamentar, ele não é do parlamentar, ele é do partido, entendeu? Então, para o cara sair do partido e não perder o cargo, ele tem alguns requisitos que ele tem que ser cumprido. Existem algumas coisas que devem ser comprovadas em processo para que não haja a perda do mandato, tá bom? Fiquem sabendo disso porque às vezes a gente não sabe. Vamos para a história da Tabata, né, cara? Que eu tô me embolando tudo aqui. Ela nasceu lá em São Paulo, em 93, filha de uma bordadeira e de um cobrador de ônibus. Daí logo já, tipo, jovem, ela ganha essa OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. E aí, com essa vitória dela, ela ganha uma bolsa nesse colégio Etapa. Eu já estudei em um colégio que tinha o material do Etapa e era infernal estudar nesse colégio. Peguei ranço. Mas se pra mim não funcionou, pra Tabata funcionou muito bem. Porque logo depois disso, ela foi para a Universidade de São Paulo. Ela conseguiu passar no vestibular da USP e foi estudar física. Só que logo depois ela entrou em Harvard. Ela foi admitida em Harvard para estudar não física. Isso era muito fácil para Tabata Amaral. Ela foi estudar astrofísica. E daí lá, enquanto ela estava conhecendo Harvard, Estados Unidos, aquela nova cultura, aqueles novos estudos dela, ela acabou também estudando ciência política na própria universidade. Daí ela fundou esse movimento Mapa Educação, uma organização não governamental que teria como objetivo fiscalizar políticas públicas voltadas para a área, além de incentivar a mobilização e o protagonismo juvenil. Ou seja, já vou dando um spoiler sobre a Tabata. O cerne da carreira política da Tabata Amaral está fundado em educação. E ainda bem. Talvez seja o tema mais relevante que o Brasil precisa pensar. É importantíssimo e muito pouca gente é realmente focada nisso. Ela é focada nisso. O que vale lembrar não significa que ela ignora as outras coisas, mas significa que ela vai tentar fazer essa pauta andar mesmo. Daí ela atuou na Secretaria de Educação de Sobral, Ceará. Será que ela já conhecia o Ciro, então? Não sei. E também Salvador, Bahia, no ano de 2014. Em 2016, concluiu sua formação e retornou ao Brasil. Daí ela foi convidada para discursar na Câmara dos Deputados e para contar aí sobre a sua trajetória de vida e pipipipopopó. E aí o Renova BR, eu vou mostrar de novo o Renova BR. Vou mostrar o Renova BR, foda-se. Aqui o Renova BR, que é uma organização suprapartidária, ok? E que tenta qualificar o nível dos candidatos políticos do Brasil. Basicamente, essa é a ideia do Renova BR. Daí ela foi aprovada em 2017 para ingressar esse programa Jovem RAPS, nome horrível, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, uma outra organização focada na formação de lideranças políticas em favor da promoção da democracia brasileira. Cara, eu vou falar aqui, meu opinião. Eu gosto desses movimentos. Eu acho muito bacana que a sociedade civil esteja se organizando para qualificar isso aí. É muito legal, muito bacana. Tem gente que tem birra. Eu gosto. No mesmo ano entrou para o quadro do movimento Acredito. Eu também acredito. Idealizado para combater a desigualdade social e a polarização ideológica no Brasil, dando suporte às candidaturas de novas lideranças políticas. Bom, nisso aqui não tá dando certo, né, gurizada? Mas a gente vai conseguir, eu também acredito. Candidatou-se nas eleições de 2018 para uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Estado de São Paulo, pelo PDT. E aí ela obteve logo 264.450 votos. Daí, como eu já havia dito, né, ela concentrou suas atividades em educação e também outra coisa que ela fala bastante sobre o direito das mulheres. Aí ela já chegou, velho, sendo vice-líder do PDT e fez parte da Comissão de Educação na Câmara. E, cara, lá aconteceu um dos eventos mais épicos da história do Brasil. Vocês se lembram de Ricardo Vélez? Esse cara aqui, ó. Você lembra dele? Ele era um filósofo colombiano e que já foi ministro da Educação do Brasil. E teve logo seu couro arrancado por um trem desgovernado chamado Tabata Amaral. Eu não vou mostrar o vídeo aqui, porque o vídeo tem na internet, vocês podem achar ele muito facilmente. Mas tem basicamente a Tabata Amaral batendo o Ricardo Vélez no liquidificador e bebendo. Tipo, humilhação. O que não era muito difícil de se fazer, uma vez que o Ricardo Vélez estava completamente fora ali do lugar.
Não era a pasta dele, o cara não tinha competência para aquilo. E esse acontecimento foi muito importante, porque colocou na cara do ministro a seriedade que deve ser levada à pasta da educação nesse país. E aí a Tabata já tava, né, cara, lá pra cima, todo mundo, porra, essa menina é grandiosa, essa menina é foda, vai ser pica, não sei o quê. Mas espere, pois o que o hype constrói, o hype destroça. Nessa altura do campeonato, a Tabata já estava sendo colocada pelos caras que são ditos de direita, como se ela fosse uma esquerdista, maníaca, maluca, doida da cabeça, que vai implantar o comunismo nesse país, tá maluco. E pelo pessoal da esquerda, como se ela fosse, inclusive pelo fato dela integrar os quadros do Renova BR, uma filha do liberalismo que vai acabar com a vida de todo mundo, que nunca vai prezar pela igualdade, o caralho é quatro. E bem, não precisava de muito para que ela fosse finalmente acertada por um golpe do destino. Hoje eu tô mais teatral, tô gostando. Que foi quando aconteceu aquela história lá que eu já disse pra vocês sobre a reforma da Previdência. Ela votou a favor da reforma da Previdência que o governo Bolsonaro estava colocando em pauta. Só que o que acontece com isso? O problema é que ela votou a favor de algo do governo Bolsonaro? Não, não é esse o problema. O problema é que o PDT havia fechado a questão. O partido tinha orientado para que todos os seus deputados votassem em apenas uma coisa, que dissessem não àquela reforma da Previdência. Esse cara aqui, ó, que inclusive é deputado federal, chama-se Mauro Benevides Filho. O Mauro Benevides Filho, ele é economista. Deixa eu confirmar aqui se ele é economista. Ele não só é economista, como ele é PhD em economia. Ok. Esse cara aqui, ele havia sido secretário aqui, ó, lá no Ceará. Ele tem muita participação no Ceará, inclusive essa Secretaria de Fazenda aqui, ó. Secretaria de Fazenda, papapá, enfim. E ele, que é um pedetista, estava sendo responsável dentro do partido pela montagem de um projeto de reforma da Previdência que fosse uma espécie de menina dos olhos, assim, do partido. Eu não sou economista, não sei nada de economia. Se vocês quiserem, comentem aí, a gente pode tentar pedir pro Carioca, pro Fi, falarem sobre essas reformas. Mas eles queriam uma reforma que era diferente daquela que o governo Bolsonaro estava pedindo para implementar. A gente se lembra, no começo do governo do Bolsonaro, lá em 2019, essa reforma era muito comentada. Por quê? Porque ela já estava esmagando o nosso orçamento. E era necessário que se desse um basta naquilo. E se daria um basta naquilo com uma reforma da Previdência. Essa reforma já estava para acontecer, ó, há anos. E não acontecia. Não acontecia pelo menos uma reforma realmente digna do nome reforma. Daí então, Tabata Amaral, contra a orientação que foi dada pelo partido de votar contrariamente à reforma, pois havia uma proposta de reforma do seu próprio partido, votou a favor. Assim como Cátia Abreu, que a gente já viu, que era senadora naquele momento e que ainda é senadora, enfim, como a gente já viu no vídeo da Cátia Abreu. Esse posicionamento dela fez com que o partido realmente entrasse em pira, assim. O que fez com que ela fosse atacada pelas bases do pedetismo e estivesse aí com a sua cabeça para ser degolada lá dentro do partido. Eu me lembro até de ter visto na época um vídeo de um cara chamado Gabriel Cassiano, não sei se vocês conhecem ele, vou mostrar a cara dele aqui para vocês. Este jovem aqui. O Gabriel Cassiano é tipo o testa de ferro do PDT nas redes sociais. Mas ao contrário do que alguns podem imaginar, ele não é o testa de ferro pelo tamanho de sua testa, que traz algumas vantagens competitivas nesse assunto, mas porque ele é um cara muito disposto a fazer essa construção de narrativas dentro das redes. E é um cara que tem se mostrado de alguma maneira habilidoso nessa construção, assim. Ele tem vários e vários posts no YouTube dele, no canal do YouTube dele aqui, ó, com o Bresser Pereira. Ele tem muitos vídeos com o Paulo Gala, com esse Elias Jabor também aqui. Enfim, ele é um cara que tem sido ele tem sido mais ou menos um... sei lá, o que talvez uma mãe faleia para o pessoal liberalzão de direita, ele é tipo pro pessoalzão pedetista, assim, tipo centro-esquerda, que rechaça o PT, essa galera. E eu me lembro muito bem de, na época, ter saído um vídeo dele falando algumas coisas sobre a Tabata, assim. Falando, inclusive, que ele era mais ou menos responsável por ter feito com que ela se candidatasse pelo PDT, algumas coisas nesse sentido. Eu não achei o vídeo, eu ia mostrar pra vocês, mas eu acho que talvez ele apagou. Mas nesse vídeo ele falava algumas coisas meio
fodas, assim, sobre ela. E isso tudo de uma maneira que, sei lá, cara, tá ligado? Meio maldosa, assim, cara. O cara foi meio maldoso, assim, sacou? Mas enfim, voltando. Essa porradaria toda fez com que ela ficasse suspensa dentro do PDT, o que fez com que ela perdesse certa posição de protagonismo dentro do partido e, consequentemente, dentro da Câmara dos Deputados. Para finalizar, ela participou da Comissão de Educação e Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Como eu já disse, os dois pilares aí da Tabata, né? Eu tinha colocado antes que a educação era, porque eu acho que realmente a educação é o que mais me lembra dela, talvez por conta do vídeo do Vélez, mas também pelas discussões dela em relação ao Fundeb aqui, ó, que ela foi titular dessa comissão, e por ela sempre estar falando muito da questão da educação. Da Comissão Especial do Parlamento Jovem Brasileiro, da Comissão Especial sobre o Programa Bolsa Família, e contribuiu como relatora suplente da Comissão Especial sobre Despesas das Instituições Federais de Ensino. Ainda foi coordenadora da Comissão Externa do Ministério da Educação e relatora da Comissão Externa sobre a Integração entre Meio Ambiente e Economia. Porra, isso aqui é foda, hein? Isso aqui é necessário. Enfim, e com as imagens de Tabata Amaral, a gente vai finalizando esse vídeo. E aí, como é que foi? Gostaram desse vídeo? Se você gostou desse vídeo, curte ele, comenta, compartilha se você puder também. Segue a nossa página lá no Instagram, @toca.cg. E aí a gente tá junto nessa aí para conseguir fazer com que haja mais e mais informação sobre os políticos, sobre eventos políticos, sobre os partidos políticos, para que as pessoas saibam mais sobre política. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Um beijão para vocês e transem.